Eu queria que você levantasse a sua mão aos céus, fechasse os teus olhos agora e orasse pela família. Deus, nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui para te entregar a nossa adoração, abrir o nosso coração perante a tua presença. Nós estamos aqui, Pai, porque precisamos ser fortalecidos por ti. Ah, Deus, nós precisamos ser alcançados pela tua graça. Nós entregamos aqui a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Nós entregamos a ti a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, e pedimos, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Sem ti nós não somos nada, e nós precisamos de ti para andar, para crescer, para evoluir, para sermos guardados pela tua mão forte. Então eu peço nessa manhã, nos cubra com a tua proteção, nos cubra com a tua graça. Derrama sobre nós, Pai, o teu cuidado, o teu amor, a tua soberania. O Senhor é aquele que sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós somos guiados, Pai, por um caminho que nós não entendemos, mas o Senhor é aquele que cuida de nós, cuida da nossa casa. Então eu peço, Pai, continua a nos guiar, a nos proteger e a nos blindar, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos bem alto, você que crê na palavra do Senhor. Levante a mão mais alto que você puder. Levante a mão direita, levante a sua mão esquerda. Eu gostaria que você pensasse naquela pessoa agora, aquele ente querido que nesse momento está afastado dos caminhos do Senhor, aquela pessoa que o seu sonho é ver ele, é ver ela na presença de Deus. Diga para Deus agora: Senhor, eu coloco em tuas mãos, meu Pai. Diga para o Senhor: eu apresento em tuas mãos, porque o Senhor é poderoso para guardar, o Senhor é poderoso para livrar, o Senhor é o Deus forte nas batalhas e nas pelejas. Ó Senhor Jesus, nessa manhã de domingo, meu Pai, nós queremos te apresentar o nosso louvor, queremos te apresentar a nossa adoração, a nossa glorificação, meu Deus. Que o Senhor receba toda a honra, que o Senhor receba toda a glória. Nós estamos aqui para declarar que tu és santo, que tu és bendito. Estamos aqui para declarar que tu és Senhor. Estamos aqui, meu Deus, na manhã de hoje, para ser tocados pelo teu toque, tocados pelo teu Espírito Santo. Estamos aqui, meu Deus, porque queremos ser renovados diante das lutas, diante das guerras, diante, meu Pai, das tribulações. Nós estamos aqui hoje porque debaixo das tuas asas nós encontramos abrigo seguro. Queridos, vamos à leitura da palavra? Hoje a palavra vai ser tremenda, não por minha causa, mas pelo poder do Espírito Santo. Livro de Lucas. Irmã Andréia, estava com saudade da senhora, querida. Deus abençoe, tá? Livro de Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18. Ó o presbítero Mateus aí, ó. Parece um turco com esse bigode bonito. Vamos lá? Lucas, capítulo de número 18 e versículo 1. O tema da minha pregação é o juiz e a viúva. Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Contou-lhes a seguinte parábola, mostrando o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava a ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre ia até este juiz e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, a causa da viúva, mas no final pensou assim: eu não temo a Deus e não respeito ninguém, porém, como esta viúva
continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela, para que ela pare de me incomodar. Aí olha o que diz: e o Senhor continuou: vejam o que disse o injusto juiz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles. Levante a sua Bíblia, a sua mão, e diga comigo: Senhor Jesus. Mais forte, diga: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Queridos irmãos, prestem muita atenção. A parábola que Jesus ele vai nos contar é sobre a importância da perseverança na oração. Nada supera a perseverança. Teve um presidente americano chamado Calvin Coolidge, e Calvin Coolidge ele diz assim: nada supera a perseverança. O talento não supera a perseverança. A sabedoria não supera a perseverança. Aí ele, que era o presidente da maior potência do mundo até hoje, ele diz assim: eu conheço homens talentosos e fracassados, conheço homens inteligentes e fracassados, derrotados. Agora, eu não conheço um homem que seja perseverante e seja fracassado. A perseverança é uma dádiva de Deus. A perseverança é você acreditar quando ninguém acredita. A perseverança é você insistir naquilo que já disseram para você parar. A perseverança é você entender que, independente das circunstâncias, a água é mole, a pedra é dura, mas de tanto que se bate, uma hora ela fura. Se tem uma virtude que há muitos anos Deus ele colocou no meu coração, é a tal da perseverança. Se tiver uma alma, eu vou pregar para esta uma alma. Se não tiver nenhuma alma e só tiver cadeiras, eu vou ungir cadeira por cadeira, pedindo a Deus para que envie as almas. Se tiver 10 pessoas, eu vou pregar. Se tiver 1000 pessoas, eu vou pregar. Porque eu não vivo pelas circunstâncias, eu não vivo pela realidade, eu não vivo pelo que falam, eu vivo pelo que eu creio, eu vivo pelo que eu acredito. E Jesus agora, ele quer usar o exemplo da perseverança para termos uma vida de oração. Jesus, ele chama os discípulos e o texto bíblico diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola, mostrando aos discípulos o dever de orar sempre. Queridos irmãos, a oração, ela é uma virtude desprezada. A oração, ela é uma bênção negligenciada. Nós, seres humanos e também cristãos, trocamos tudo pela oração. Se eu tenho um compromisso, esse compromisso é mais importante do que a oração. Se eu tenho que fazer tal coisa, essa situação, ela é mais importante do que a oração, quando na verdade deveria ser o contrário. Eu me incluo nisso. A oração deve ser a prioridade da vida do cristão. Teve um homem de Deus chamado George Miller. E George Miller, ele foi um grande ganhador de almas. Um dia bateram na porta do quarto dele e disseram assim: a rainha Vitória, que foi a maior monarca da Inglaterra, o seu ajudante diz assim: a rainha Vitória está te esperando na porta. E de dentro do quarto ele deu um berro dizendo: diga para a rainha Vitória que agora eu estou tendo uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que eu entendo com isso?
é que para ele nada era mais importante do que a sua comunhão com Deus. Nada era mais importante do que a sua conversa com o Senhor. E agora Jesus ele quer despertar nos discípulos esse zelo pela oração, esse compromisso com a oração. Teve um pregador, ele é vivo até hoje, chamado John Piper, e perguntaram para ele por que Deus permitiu criar as redes sociais. E a resposta de John Piper foi a seguinte: Deus permitiu que as redes sociais fossem criadas porque no dia do juízo o Senhor terá uma conversa com cada habitante desta terra, e o Senhor terá cronometrado o tempo que passamos nas redes sociais e o tempo que passamos em oração. Queridos, imagina só, Jesus agora, ele chama os discípulos e ele diz assim: vocês devem orar sempre. Mas essa oração que Jesus ensina não é uma oração que você fica lá 5 horas de joelhos dobrados e você volta a orar daqui a uma semana, fica mais 4 horas, daqui a um mês fica mais 3 horas e assim por diante. Essa oração sempre que Jesus estava se referindo é o hábito da oração. É você saber que você tem um compromisso com Deus. É você saber que sem oração você não vive. É você saber que se você não orar você vai morrer espiritualmente. É você saber que a oração ela é o oxigênio da alma. É você orar todos os dias. É você ter um lugar para orar. É você ter um tempo para orar. É você dizer: Deus, nesse horário e nesse local eu vou orar, eu vou me derramar aos teus pés, eu vou me humilhar diante do Senhor. Queridos irmãos, hoje Deus está nos despertando para um comprometimento com a oração. Deus está dizendo para você por meio da sua palavra: sabe por que muitas pessoas sofrem? Sabe por que muitas pessoas estão angustiadas, estão aflitas? Porque não estão investindo tempo na sua vida de oração. Jesus olha e Jesus diz assim: ó, vocês devem orar sempre. A oração é contínua, a oração nunca para. Quando você abre os seus olhos, você já tem que entender que você precisa orar. Você precisa entender que você não pode sair do seu quarto até que as coisas entre você e Deus estejam resolvidas. Você precisa orar. Você precisa investir tempo na sua vida de oração. Pastor, eu faço tantas coisas durante o dia, mas até hoje eu não tiro 10 minutos para orar. No meu celular, e às vezes eu sinto vergonha, eu confesso para os irmãos, no meu celular, que foi um presente, glória a Deus, tem um marcador, presbítero Anderson, que marca exatamente o tempo que eu fico nele durante o dia. E às vezes eu procuro nem olhar, mas quando eu olho eu fico triste, porque eu vejo que eu fiquei 3 horas nele e 30 minutos com Deus. Aquilo me deixa angustiado, mesmo sabendo que eu estou ali editando um vídeo, às vezes vendo alguns versículos bíblicos, porque eu não fico 3 horas sem fazer nada, mexendo no celular, mas mesmo assim a minha alma já fica angustiada, porque eu penso assim: meu Deus, será que isso aqui está sendo mais importante do que o Senhor? E eu fico, obreiro Jean, com a minha alma aflita, e eu falo assim: Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou investindo tempo na minha vida de oração, eu não estou investindo tempo na minha comunhão com Deus. Eu tenho tempo para fazer tantas coisas, mas eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo para assistir uma televisão, para ver um jogo de futebol. Eu tenho tempo para poder assistir um filme.
Eu tenho tempo para ficar com a minha esposa, mas eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para me derramar aos pés do Senhor. Queridos irmãos, no dia de hoje, o Senhor, Ele está te chamando a uma reflexão. Como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus? No que você tem investido o tempo, ou o seu tempo? Eu era adolescente, e um homem, talvez ele não sabia disso, mas ele estava me ensinando muita coisa. Um dia, ele reuniu eu e mais alguns rapazes, e ele disse assim: o que na vida se pode reciclar? Aí um levantou a mão: litro. O outro levantou a mão: papelão. O outro levantou a mão e falou assim: a comida, o resto pode virar adubo. E as pessoas foram falando. Aí depois ele fez mais uma pergunta, e ele disse assim: o que não se pode reciclar? Aí todo mundo ficou pensando, sabendo que nós ali, os rapazes, não teríamos a resposta, ele tomou a frente e respondeu, dizendo assim: só tem uma coisa que você não pode reciclar e nem comprar. E ele respondeu: o tempo. O tempo nunca mais volta. O homem mais rico do planeta Terra, Elon Musk, ele não pode chegar para o tempo e dizer assim: eu vou te dar $1 bilhão para ter mais um ano de vida, ou mais um ano de tempo. Não pode. Ele pode comprar o que quiser na face da terra. Agora, o tempo, ele não pode comprar. E eu pergunto para você: o que você tem feito com o seu tempo? Seja sincero. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que para tudo há um tempo determinado, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Às vezes eu estou assim, de manhã eu falo: hoje eu não vou orar, a minha carne, hoje eu não vou orar. Aí começa a bater uma angústia de alma, e eu já me jogo no chão e falo: eu não posso viver sem orar. Eu pensei comigo assim esses dias. Eu tenho uma campanha de oração aqui às 6 da manhã na igreja. Eu falei assim: vou orar em casa. Maldito erro que eu cometi. Dobrava o meu joelho, dormia. O dia não prestava, irmão. Eu vinha pregar pesado, o negócio não fluía. Sabe o que acontecia, presbítero Anderson? As bênçãos eram retidas. Não vinha, obreiro Roberto, não vinha água para a fonte. Aí o Senhor falava lá no meu coração: sabe por que está fechado? Porque você não está investindo tempo na oração. Sabe por que a bênção ainda não veio? Porque você está lutando com a força do seu braço. Você não está dedicando tempo à oração. E queridos irmãos, às vezes, quando eu estou vindo de manhã, eu confesso para os irmãos que é a maior luta do meu dia, porque a minha carne diz assim: não ora, não precisa orar, você já orou ontem. Aí o meu espírito diz: se você não orar, você vai morrer. E é uma luta, é uma guerra, irmãos. Até eu dobrar o joelho, Jean, é um campo de batalha, porque o diabo, ele sabe que o cristão, ele não vive sem oração. O cristão que para de orar, ele morre. Você sabe quando uma pessoa peca? Não é quando o pecado é consumado, é quando ela para de orar, ela começou a pecar. Se eu não viver uma vida de oração, eu sou uma presa muito fácil na mão de Satanás. Queridos irmãos, dedique tempo à oração. Se derrame aos pés do Senhor. Jesus estava diante dos discípulos, e os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar.
Aí Jesus falou: quando orardes, não useis de palavras repetitivas, oreis desta maneira. E Jesus dá um modelo. Jesus diz assim, ó: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, amém. Jesus não estava querendo dizer para eles que eles tinham que orar toda vez: eu vou orar aqui 10 Pai Nosso, eu vou orar aqui 50 Pai Nosso. Não, Jesus estava dando um modelo. Por que Jesus diz Pai Nosso que está nos céus? É porque o nosso Pai está acima de nós, e quando nós orarmos, nós temos que saber disso. Eu não estou falando com o presbítero Anderson, eu não estou falando com o Bruno, eu não estou falando com o obreiro Roberto, eu não estou falando com o Jean, eu não estou falando com a minha esposa, eu não estou falando com a minha mãe, eu estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está acima e eu estou embaixo. Então Jesus, ele nos deu um modelo, quando ele diz lá: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É para você saber, irmão, que o pão que está lá na tua mesa é fruto da misericórdia de Deus, que essa roupa bonita que você está usando é fruto da misericórdia de Deus, que a gasolina que tem no teu carro é fruto da misericórdia de Deus, que a luz na tua casa é fruto da misericórdia de Deus. Então, queridos irmãos, dedique tempo à sua vida de oração. E falando sobre a oração, Jesus agora, Josué, ele vai dar um exemplo, porque Jesus, ele ensinava, e Jesus, ele dava exemplos. Aí Jesus fala assim, ó, veja só, capítulo 18 e versículo 2 do livro de Lucas. Olha o que Jesus diz: em certa cidade, isso aqui é uma parábola, tá, irmão? Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Olha o nível. Um homem que não tinha o temor de Deus e não tinha respeito por homem algum. Era alguém que se sentia acima do bem e do mal. Era alguém que se sentia o todo-poderoso, autossuficiente. Eu não preciso de Deus, eu não preciso dos homens. Aí Jesus falou que nessa mesma cidade tinha uma viúva. Jesus usa a classe mais necessitada, que era as viúvas e os órfãos, para contar esta parábola. Aí Jesus diz assim: e esta viúva, ela tinha um problema a resolver. E o que ela fez? Ela foi até a casa do juiz. Só que o detalhe é que o juiz não quis atendê-la. O juiz não quis julgar a sua causa. Só que Jesus fala que essa viúva, ela perseverou. Todo dia ela ia na casa do juiz, todo dia ela batia na porta dele. Só que o detalhe é que pela parábola, pela história que Jesus ele conta, o juiz não queria atendê-la. Só que o que me chama a atenção é que ela não desistiu de bater na porta. Ele não atendia, mas ela continuou pedindo. E qual era o pedido daquela mulher? Senhor, faça-me justiça. Contra quem? Contra os meus adversários. Veja só, pelo problema citado por ela mesma, ela tinha um adversário. Então ela tinha um problema a resolver. E o que ela fez? Ela bateu na porta. Quem é que poderia ajudá-la? Quem é que poderia resolver o problema dela? Era o juiz. Então o que ela fazia? Ela ia até o juiz. Digamos que em muitos dias estava chovendo, mas a chuva não impediu ela de ir até a casa do juiz. Digamos que em outros dias estava muito calor e a distância era longa, mas o calor
não impediu ela de ir até o juiz, porque ela precisava do juiz. Ela precisava da resposta do juiz. Digamos, obreiro Jean, que o frio não impedisse ela de ir até a casa do juiz. Ou seja, nada, queridos irmãos, nada atrapalhou aquilo que estava no coração dela. E o que estava no coração dela? Ela precisava de uma resposta. Queridos irmãos, aí entra a perseverança. Nós, segundo a palavra de Deus, precisamos perseverar em oração. Paulo escreveu no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, orai sem cessar. A oração é o combustível. Quer ver um exemplo? Tira a gasolina do teu carro e vê se ele vai andar, vai parar. Se você parar de orar, você vai parar também. A oração é como se fosse a gasolina do carro. A oração tem que ser constante. Você pode estar lavando uma louça e você pode estar falando com Deus. Você pode estar varrendo uma casa e você pode estar falando com Deus. Você pode estar lavando uma roupa e você pode estar falando com Deus. Queridos irmãos, você pode estar o dia envolvido em suas atividades, mas com a sua mente conectada em Deus. Às vezes eu estou dirigindo e eu estou falando com Deus, no carro tem película, ninguém vê dentro, e eu estou ali falando com Deus, Senhor, obrigado meu Pai, obrigado pelos livramentos, obrigado Senhor, pelo pão na minha mesa, obrigado por cada irmão que o Senhor envia na igreja, obrigado meu Pai por cada dizimista, e ali eu vou orando com Deus, porque a oração, ela faz parte da nossa vida, estamos interligados. Quando eu trabalhava instalando câmeras, eu estava lá em cima de uma escada e eu estava lá instalando a câmera com uma furadeira nas mãos, furando a parede, aquelas furadeiras Makita. Você conhece, ô Josué? Você conhece, Jean? Aquelas furadeiras. Irmão, se eu usar uma daquela hoje, meu braço quebra. Mas antigamente eu subia, irmão, quando eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 28, já passou 10. Eu subia, presbítero Anderson, com aquela furadeira Bosch Makita em cima, e eu furava em cima da escada, e eu estava ali em espírito de oração, dizendo: Deus, obrigado pelo meu trabalho, Senhor, obrigado meu Deus também por te servir. Então, queridos irmãos, ore sem cessar, ore em todo tempo. Antes de tomar uma decisão, fale com Deus. Antes de falar alguma coisa, antes de alguma palavra sair da sua boca, entre em espírito de oração e fale com o Senhor. A Bíblia diz, se não me falha a memória, foi o Esdras, ele queria um favor de um dos reis da Pérsia, mas antes de ele ir falar com o rei, primeiro ele falou com Deus. O nosso contrato vence mês que vem agora, mês que vem, mês de agosto, e eu senti no meu coração que eu tinha que ligar para o proprietário, para poder explicar para ele a nossa situação, e pedir para ele se ele poderia nos entender, e não aumentar o aluguel, para que o aluguel permanecesse nesse valor. Mas antes de eu ligar para ele, eu falei: Deus, primeiro eu vou dobrar o meu joelho, primeiro eu vou falar com o Senhor, primeiro eu vou clamar a Deus, e depois eu vou falar com ele. Vim aqui, dobrei o meu joelho, falei com Deus, depois peguei o telefone, liguei para ele, ele falou: pastor, fique tranquilo, vamos resolver e vai dar tudo certo. E eu falei: glória a Deus, agora está nas mãos do Senhor. Então a oração é isso, é você dizer: Deus, eu não vou dar um passo sem a tua direção, eu não vou mover um braço sem falar com o Senhor, eu não vou dizer uma palavra sem dobrar o meu joelho e orar. Quando eu entrei aqui no galpão, eu olhei para o galpão, muito bonito, mas eu falei para o proprietário, eu falei assim: antes de eu tomar qualquer decisão, primeiro eu vou orar. Eu não posso tomar uma decisão sem orar, porque as decisões que eu tomei sem orar, sabe o que aconteceu? Pluft, quebrei a cara, deu errado, deu problema. E quer saber de uma coisa? Eu tenho que resolver eles até o dia de hoje. Deu tudo errado. Agora, quando eu orei, o Senhor disse: então a partir de agora sou eu quem estou na frente. Fui em casa, dobrei o joelho e falei: Deus, eu sou teu servo, se me mandares para a direita, eu irei para a direita, se me mandares para a esquerda, eu irei para a esquerda. Se for
o teu querer. Abra-nos aquela porta e me dê um sinal. Não é errado pedir sinal para Deus. Me dê um sinal, Senhor, que Ele aceite a minha proposta. 3.000 daqui a 15 dias e mais 3.000 depois de mais 15 dias. Orei, vim até ele, imaginei que ele não ia aceitar. Falei: olha, seu Íris, um homem de um caráter ilibadíssimo, de uma conversa maravilhosa. Eu falei para ele a proposta. Ele só pegou o molho de chave e falou assim: ó, a chave é tua. Peguei a chave na mão e no outro dia a gente já estava aqui movimentando as coisas. Mas o que é isso? É oração. É você chamar Deus para a tua situação. Senhor, é o teu querer que eu saia daqui e vá para lá? É o teu querer que eu me envolva com tal pessoa? Quando eu fui namorar com a minha esposa, foi 1 ano. Antes de namorar, joelho dobrado: Senhor, ela é a moça que o Senhor preparou para mim? Diga glória a Deus. Os jovenzinhos de igreja falavam muito isso, né? Ela é a varoa que o Senhor preparou? Eu falei: Deus, se ela é a varoa, que o Senhor venha nos aproximar. Se não é, que o Senhor possa afastá-la e possa preparar para ela, né? Graças a Deus que Ele não preparou, eu era o preparado. Diga glória a Deus, amém? Então, a oração é isso, é você chamar, obreiro Roberto, Deus para a sua vida, é dizer: Senhor, eu não vou dar um passo sem que seja o teu querer, eu não vou tomar uma decisão que não esteja no centro da tua vontade. Aquela mulher, irmão, foi tão perseverante, mas tão perseverante. Um dia eu preguei isso na igreja, lá aqui no Zanelato mesmo. Eu falei: irmãos, contei essa parábola, preguei essa parábola, e tinha uma irmã na igreja, e um dia 3 da manhã a irmã começou a me ligar, o telefone começou a tocar. Eu falei: misericórdia. Ligava. Falei: irmã, a senhora me ligou 3 da manhã, tem misericórdia. Eu estava lá sonhando com a obra do Senhor. Ela falou: pastor, sabe por que eu te liguei tantas vezes? Eu falei: por que, minha irmã? Porque o senhor pregou na igreja que a gente tem que perseverar. A viúva batia na porta do juiz. Eu falei: já que ele não me atendeu na primeira, eu vou ligar até ele atender. Diga glória a Deus. Irmão, tem umas irmãs que são assim. Aquela mulher, ela perseverou. Aquele juiz, ele já estava, sabe, tão estressado, que ele disse assim: misericórdia, se eu não atender essa mulher, ela não vai parar de me incomodar. O que ele fez? Ele atendeu ela, ele resolveu o problema dela, ele resolveu a causa dela. Aí Jesus fala assim: ó, se aquele juiz iníquo, se aquele juiz injusto, pela perseverança daquela mulher, atendeu a sua oração, quem dirá o vosso Pai que está nos céus não vos responderá, ainda que tardio para convosco? Ah, pastor, mas eu estou orando e Deus não me responde. Ah, pastor, eu já orei 1 ano, já orei 2 anos. Eu conheço mulheres aqui que oraram 20 anos pelo marido. A obreira Gabriela é um exemplo. Ela não é a obreira Gabriela, 20 anos orando pelo Josué. E o Josué está aqui na igreja, servindo a Deus, se batizou. Quase que eu matei ele no batismo com a água que estava muito fria, ajudando a cuidar do som. Mas o que é isso? Perseverança. Teve uma mulher chamada Mônica, e Mônica foi mãe daquele grande homem de Deus chamado Agostinho. Agostinho era um homem muito inteligente, mas era um homem profano, envolvido com prostituição, envolvido com imoralidade. E Santa Mônica orava por ele, orava e clamava, e durante
30 anos ela orou por ele, e ele foi alcançado pela graça de Jesus e se tornou um dos maiores pregadores do evangelho. Queridos irmãos, se nós olharmos exemplos da Bíblia, Ana orou e Deus abriu a sua madre. Abraão orou e Deus lhe deu um filho. Moisés orou e Deus lhe abriu o mar. Queridos irmãos, nada é mais poderoso do que a oração. Sabe por que muitas coisas não deram certo na sua vida ainda? Falta de oração. Comece a orar mais. Estamos vivendo em uma época que a palavra de Deus diz assim, ó: aquele que é sujo, suje-se mais, peca mais, apronta mais, erra mais, porque a condenação eterna te espera. Agora, aquele que é limpo, limpe-se mais. Se ora, ora mais. Se jejua, jejue mais. Se lê a Bíblia, leia mais. Os sujos, a Bíblia diz assim, ó: se suja mais. Agora os limpos têm que se limpar mais. Se eu oro hoje, eu vou orar amanhã. Se eu oro uma semana, eu vou orar 2. Se eu oro 2, eu vou orar 3. Queridos, apresente as suas causas na mão de Deus e o Senhor te responderá. E você que crê nessa palavra, levanta a sua mão bem alto, mais alto que você puder. Abra a sua boca e diga glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. Jesus falou, e eu encerro, que devemos orar sempre e nunca desfalecer. A minha mãe, e eu encerro com esse testemunho, minha mãe me lembrou ontem que quando a minha filha nasceu, ela tinha a parte do quadril que liga a perna solta, e o médico falou assim: vai ter que fazer cirurgia. Minha mãe estava com a minha filha no corredor, ela chorando. Passou um médico, perguntou o que era, ela falou, e o médico falou: realmente é cirurgia. Minha mãe chegou em casa com a minha esposa, morava lá no Real Parque. Falou assim: ó, amanhã a gente vai no hospital infantil e vai marcar a cirurgia. Eu falei: Deus, tem misericórdia, Senhor. Deus que é médico dos médicos, Deus que é doutor por excelência, criador do corpo humano, toca nela, Senhor. E eu fui orando, irmão. Vai tocando, Senhor. Sabe o que é uma oração quebrantada? Vai tocando, Senhor, aonde eu não posso tocar. Vai fazendo, Senhor, o que eu não posso fazer. Senhor, a última palavra não vem no médico. E eu fui orando. Na quarta de manhã foi minha mãe, minha esposa, minha filha lá no hospital infantil, e eu fiquei em casa esperando a resposta. Quando elas estavam entrando, eu já sabia a resposta, porque antes de elas falarem com o médico, eu já tinha falado com Deus. Na madrugada de terça para quarta, milagrosamente os ossos haviam se juntado para a glória do nome de Jesus. O que é isso, pastor? É o que diz a palavra do Senhor: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Fique de pé, por gentileza, e dê uma salva de palmas que glorifica, que exalta a esse Deus. Mais forte, irmãos, mais forte as palmas para Jesus.